Olá, pessoal. Vamos continuar hoje nossos estudos de equações ordinárias de primeira ordem. O que a gente já estudou? Já sabemos resolver equações a variáveis separáveis, já sabemos resolver equações lineares de primeira ordem e vimos, por último, equações exatas. E como eu comentei já no final do vídeo anterior, nós vamos ver hoje fatores integrantes, que é relacionado com equações exatas. Fator, o que é fator, né? Fator é algo que a gente vai usar para multiplicar, né? A gente vai ter para algumas equações diferenciais, vai dar para a gente calcular um fator que vai levar de uma equação que não é exata para uma equação exata. Isso aí é fator integrante. Então, vamos lá. Fatores integrantes de uma equação diferencial não exata. Então, como eu já falei há pouco, algumas equações diferenciais não exatas, então são equações assim, né, na forma diferencial, onde a derivada, aquela do teste, lembram? A derivada do m em relação a y, isso aqui em relação a y, e esta derivada em relação a x não são iguais. Mas a gente vai ver que para algumas equações diferenciais vai existir uma função φ, que a gente vai calcular, tal que, depois de multiplicar todos os termos da equação por φ, ela vai se tornar exata. Ou seja, tá aqui a equação onde eu multipliquei o m, coloquei um φ na frente, n aqui também o outro φ, e estou dizendo que essa equação precisa ser uma equação exata. Claro que não é para qualquer equação diferencial que isso vai existir, então é esse o estudo que nós vamos fazer hoje. Quando é que existe e como é que se calcula. Muito bem, então o que a gente quer? A gente quer que essa nova equação seja exata, ou seja, a derivada parcial agora em relação a y disso aqui tem que ser igual à derivada parcial em relação a y deste produto aqui. É isso que eu escrevi aqui do lado, tá? Derivada parcial em relação a y do produto φm tem que ser igual à derivada em relação a x do produto. Isso é o que a gente quer que aconteça. E aqui ainda posso fazer uma coisa que é isso que eu escrevi aqui, equação 2. Aqui eu tenho derivada de produto, né? Então, primeiro vezes derivada do segundo, mais segundo vezes derivada do primeiro, tá aqui. E do lado de cá a mesma coisa. Primeiro vezes derivada do segundo, isso aqui também é um produto, né? Primeiro vezes derivada do segundo, mais segundo vezes derivada do primeiro. Isso aí é a condição. Vejam que a condição envolve a própria função φ. E, além da própria função φ, envolve também, obviamente, né? O m e o n que vem da equação diferencial dada que está aqui, tá? Muito bem. Exemplos. X é fator integrante dessa equação que eu estou escrevendo aqui. Essa equação aqui, ela não é uma equação exata. A derivada parcial de 3xy mais y2 em relação a y não é igual à derivada parcial de x2 mais xy em relação a x. Está aqui o resultado de cada uma dessas derivadas. Então, a equação dada não é exata. Mas, depois nós vamos ver como é que de onde é que eu tirei esse x. Mas, por enquanto, vamos só entender o que ele é. Se eu multiplicar a equação diferencial, todos os termos, né, pelo x, ela se torna exata. Olha o que acontece. Coloquei o x aqui na frente disso tudo, e desse outro termo aqui, tá aqui. E agora eu calculo a derivada parcial em relação a y, agora disso aqui tudo, e calculo a derivada parcial em relação a x disso aqui tudo, e dá igual. Tá aqui feita a derivada, o resultado de ambas é isso aqui, tá? 3x2 mais 2xy. Muito bem. Um outro exemplo. Y é fator integrante desta outra equação aqui, que também não é exata, tá? Aqui eu calculei as derivadas, mostrei que não é exata. E então, eu multipliquei depois a equação dada pelo y, daqui o vermelho é o fator que eu estou usando para multiplicar, e depois eu faço a derivada em relação a x, aplico o teste de novo, né? Derivada em relação a y, aliás, disso aqui, e derivada em relação a x disso aqui, e vejo que são iguais, ok? Muito bem. Outro exemplo. O produto x vezes y é fator integrante desta equação aqui. Faço a mesma coisa. Aqui eu mostro que ela não é exata. E depois eu multiplico por x e y todos os termos aqui, tá aqui. E faço de novo, aplico o teste. Derivada em relação a y, disso que está aqui multiplicando dx. Derivada em relação a x, disso que fica multiplicando dy. E vejo que ficou igual. Então, ela se tornou exata.
Bom, muito bem, então, entendido o que é um fator integrante, vamos ver como é que se calcula. Vejam que aqui são 3 tipos diferentes que eu coloquei aqui. O primeiro exemplo é um fator integrante que depende só de x, ou seja, aquele φ depende só de x nesse, né? Poderia ter x ao quadrado, seno de x, enfim, mas é só a função de x. Aqui é um exemplo onde φ depende só do y. E aqui é um exemplo onde o φ depende das 2 variáveis, o φ é função do x e do y. Nós vamos estudar em separado aqui como é que se determina cada um desses tipos. Então, vamos lá. O que eu estou querendo? Bom, de novo, a gente já viu isso aqui, eu estou repetindo. Eu tenho uma equação que não é exata. Quero descobrir uma função φ. O mais geral é botar φ em função de x e de y ao mesmo tempo. Então, aqui, esta nova equação, tá, tem que ser exata. Ou seja, derivada parcial em relação a y disso aqui, que aqui está aberto em 2 termos, né? Primeiro derivado de segundo mais segundo derivado de primeiro. Eu quero que seja igual a derivada em relação a x desse produto. E está aqui, primeiro derivado de segundo mais segundo vezes derivado de primeiro. E aqui eu botei o número 2 porque é o mesmo que eu já tinha escrito aqui em cima, que eu também já tinha chamado de 2. Vejam que é só repetir aqui, tá? Bom, muito bem. E agora, como é que a gente vai adiante? Vamos lá, então. Primeiro caso, nós vamos fazer 3 casos, como eu disse. Primeiro caso, vamos procurar, se é que existe, né? Um fator integrante de função só de x. Bom, o que acontece? A minha condição 2 aqui é a condição que eu tenho que ser satisfeita, que envolve a equação e também o próprio m. Quando eu tiver φ função só de x, essa derivada parcial de φ em relação a y vai ser 0. E essa derivada parcial de φ em relação a x vai ser a derivada ordinária, porque φ vai ser função só de x, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Vai pegar essa condição 2 e vou substituir aqui por 0, vai ficar só essa primeira parte que está aqui. E aqui está idêntico aqui embaixo, mas aqui eu coloquei no lugar da derivada parcial, eu coloquei aqui, ó, derivada ordinária. Então, isso aqui que mudou, tá? Aqui ficou derivada ordinária, e aqui tem um termo que não tem, né? Que foi substituído pelo 0, a derivada parcial de φ em relação a y. Muito bem, continuemos. Uma vez que eu escrevi isso daqui, eu posso colocar, isolar dφ dx, tá? dφ dx, que está aqui, eu isolei, ele está aqui, tá? E aí vai sobrar a diferença entre esses 2 termos dividido por n. É isso que está escrito aqui, tá? Tem um fator comum que é o φ, então ficou φ que multiplica dm dy menos dm dx sobre n. E depois eu ainda posso fazer mais, posso passar esse φ para baixo, fica dφ sobre φ e o dx para o lado de cá. O que acontece agora, tá? Quando eu for integrar termo a termo, isso aqui vai ser o logaritmo do módulo do φ. E aqui, para poder continuar coerentemente, consistentemente, é preciso que o que eu tenho lá de cá seja função só de x, tá? Então, aí que tá. Essa é uma condição, agora vejam, que envolve só a equação diferencial. É uma coisa que eu posso fazer já desde o começo. Não preciso sair a procurar se já vou saber que não tem. Saber se tem ou se não tem é calcular essa fração aqui, que é a diferença entre essas 2 derivadas parciais. Vejam que essas 2 derivadas parciais são as mesmas que eu calculei no começo para mostrar que ela não era exata. Tá? Então, eu pego essas mesmas derivadas que eu calculei que eram diferentes, né? E agora eu subtraio esta menos esta, dm dy menos dm dx, e divido por n. Se esta fração der uma função só de x, que eu vou chamar de r de x, então eu posso ir adiante, tá? Então, dφ sobre φ, supondo que a equação satisfaça essa condição. Então, aqui eu vou ter um r de x, e aí depois integra dos dois lados, vai dar logaritmo, e lá de cá a integral do r. Então, φ vai ser c vezes, uma constante arbitrária aqui, tá? Vezes e na integral do r de x dx. Esse vai ser o fator integrante. Muito bem. Então, esse é o primeiro caso, vamos aplicar. Equação 1. A equação diferencial, essa que está aqui, não é exata, tá? Deixa que vocês verifiquem que ela não é. Bom, tá aqui, dá para ver, as derivadas estão aqui, né? Ó, então, eu calculo essa fração, tá? dm dy dá 3x mais 2y, dn dx, tá aqui. Subtrai, divido pelo n, né? E aí eu vejo que resulta, essa fração, uma função só de x, que eu vou chamar de r. Então, o fator integrante vai ser c e na integral do r de x dx que eu trago para cá. Ou seja, vai saber se existe ou não é mostrar que essa fração dá uma função só de x. Calcular o fator integrante é pegar essa função que eu consegui lá e colocar aqui dentro dessa integral e então calcular o φ de x.
Bom, veja que aqui tem uma constante arbitrária, eu posso escolher qualquer constante, e é claro que, como ela está multiplicando, eu vou escolher a mais simples, né? O elemento neutro de uma multiplicação. É fazer C igual a 1. Tá? Então, aqui eu vou multiplicar toda a equação pelo próprio x, e eu vou resolver a equação que vai se tornar exata. A equação que eu obtenho quando eu multiplico por x é o exemplo 5 da nossa aula sobre equações diferenciais exatas, que é o vídeo anterior, tá? Então, por isso que aqui eu não fiz essa passagem, depois que eu multiplico por x, e aí eu resolvo a equação exata, que já é assunto que a gente já estudou, e aí já coloquei a resposta. E está resolvido, então, no exemplo 5 da nossa videoaula número 7. Outro exemplo. Está aqui a equação diferencial. Então, eu peço, mostrar que ela não é exata, então é aplicar o teste, ver que não dá igual, aquelas duas derivadas parciais. Mas admite fator integrante desse tipo é mostrar, então, que aquela fração dá uma função de x. E depois determinar o fator integrante e usá-lo para resolver a equação. Então, está aqui. Está aqui a equação. Faço as duas derivadas do teste, são diferentes, a equação não é exata. Calculo essa fração. Tá aqui. As derivadas, vejam, são as mesmas que eu já calculei aqui em cima, né? Essa que vai aqui é esta primeiro, dm dy, essa que vai aqui. E depois dn dx é essa que está aqui, que vai ali. Subtrai, divide por n, que vem lá da equação diferencial. Ok? E depois, então isso aqui é o que vai aqui embaixo. E aí faz álgebra, o que tiver que fazer. E verifica se dá uma função só de x. Nesse caso, deu x mais 1 sobre x, e é a mesma coisa que x sobre x, que é 1 e 1 sobre x. Está aqui, tá? Muito bem, então existe esse fator integrante. Calculá-lo é chegar lá naquela parte que a gente tinha, dφ sobre φ, e aqui está o r de x, né, que vem da e na integral. Então aqui já está a integral, já está feita, e e na x está aqui, e e na logaritmo de x é x. Então esse é um fator integrante. Muito bem. Multiplicando todos os termos agora por esse fator integrante que a gente encontrou, está aqui a nova equação, que ela é exata. Eu botei pois e deixei os pontinhos. Quer dizer o quê? O que tem que fazer aqui? Tem que calcular, né, a derivada parcial, aplicar o teste, tá? Derivada parcial com relação a y disso aqui, derivada parcial com relação a x disso aqui, tem que dar igual. Isso eu estou deixando para vocês fazerem, vocês vão ver aqui, ok, vai dar igual, tá? Muito bem. E aí, calcular a solução geral, daqui para baixo, é resolver uma equação que é exata, tá? Que já é assunto, então, da nossa videoaula anterior, tá? Então, aqui eu comecei por satisfazer a primeira condição. Aliás, não, eu comecei por o du dy, escrevi du dy primeiro, porque essa função, sendo mais simples que essa, a gente pensa que talvez seja melhor começar por essa integral. Mas isso aí é do gosto de cada um, tá? Então, eu coloquei du dy primeiro, du dx aqui, e saí calculando a u de xy, deu livre em relação, sobra uma função cheia de x para calcular, deu livre em relação a x, né? Isso aqui dá, esse resultado tem que ser igual àquele outro ali, e aí eu encontro a função g de x, substituo lá, e está aqui a função u de xy. Isso aqui é assunto de equações exatas daí, né? E aí está a solução geral, tá? Exemplo 3, estou aqui pedindo a mesma coisa, os mesmos itens do exemplo 2, calcular essa fração, vai dar 2 sobre x, deixei as contas intermediárias para vocês fazerem. Calcular o φ de x, vai dar e na 2 logaritmo de x, que é e na logaritmo de x ao quadrado, portanto dá x ao quadrado. E aí multiplica toda essa equação por x ao quadrado, vai ficar exata. E aí vocês vão encontrar a solução geral. Estou deixando que vocês, está aqui a resposta, estou deixando que vocês façam isso. Agora aqui um exemplo de aplicação bem interessante. Muito bem, corrente em queda, quer dizer, uma corrente que está caindo. Aqui eu desenhei uma placa, tem aqui uma estaca, e tem uma corrente aqui enrolada, ela não está presa na estaca, mas ela está enrolada, tá? Está enrolada aqui em volta, e um pedaço dela aqui está descendo, tá? Então vamos ler o enunciado. E aqui eu coloquei um eixo X para a gente medindo a parte que vai descendo. Uma corrente uniforme, comprimento total de 8 pés, não está presa, mas está enrolada em torno de uma estaca, como mostra a figura ao lado, na borda de uma placa horizontal elevada. O peso da parte pendente faz com que ela vá se desenrolando suavemente até cair toda no chão. A densidade da corrente é 2 libras por pé, massa por unidade de comprimento. Muito bem. Representando por x e t o comprimento da parte pendente no instante tempo t,
E desprezando forças de resistência, essa situação pode ser modelada como eu estou fazendo aqui embaixo. Então, isso aqui é a segunda lei de Newton, pessoal. A segunda lei de Newton não é MA, é a derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento, que é M vezes V. E a nossa M aqui, a massa pendente, ela está variando com o tempo, né? Então, vejam que aqui não vai dar simplesmente MA, porque o nosso M não é constante. Então, aqui eu vou ter um produto, primeiro derivado do segundo, mais segundo derivado do primeiro, tá? E aqui do lado, produto MG, que é a única força que a gente está considerando, né? É a força-peso dessa parte pendente. Então, é a massa, né, da parte que está pendendo, que vai variar com o tempo, vezes a aceleração da gravidade. Como aqui temos pés como unidade de comprimento, a aceleração da gravidade é 32 pés por segundo ao quadrado. E aí, M, por sua vez, é o produto da densidade, que é libra por pé, multiplicando pelo x, que é essa distância que vai descendo aqui. Esse eixo x, eu botei o zero dele lá, à medida que vai descendo, esse x vai aumentando, né? Então, essa parte pendente aqui é o x de t, eu multiplico pela massa, vou ter pés, multiplicando libra por pés, então isso aqui vai dar libra, que é a unidade de massa mesmo. Ok, então tá aqui, derivada, o 2 que vai ter aqui na frente, e aqui vai ter um outro 2 do lado de cá também, a gente já pode de cara cancelar, e vai ficar derivada do x vezes o v, tá aqui, e desse lado aqui vai ficar só o x, porque o 2 eu cancelei, lembro, e x vezes o 32 que tá aqui. Muito bem, agora a derivada de produto, primeiro derivado de segundo mais segundo derivado de primeiro, igual a 2x. Por sua vez, eu tenho aqui um dx dt, que é o v, né, velocidade. Então, e por outro lado, dv dt, eu posso escrever como dv dx vezes dx dt, e aí aparece a velocidade de novo aqui. Então, como é que fica? Fica x vezes v vezes dv dx, que é esse que está aqui, mais v ao quadrado, v vezes v, igual a 32x, tá? Então, eu deduzi esta equação diferencial, é uma equação para v em função de x, a velocidade, e em função do x que vai variando, que é o comprimento da parte pendente. Considere que o movimento inicia em t igual a 0, quando o comprimento da parte pendente é 3 pés. Muito bem, primeira coisa, mostrar que a equação admite um fator integrante em função só de x, e resolver a equação. E depois pergunta também qual é a velocidade com a qual ela deixa totalmente a placa, ou seja, quando termina de cair toda a corrente. Tá? Muito bem. Então, essa aqui é a equação, está aqui. Eu reescrevi na forma diferencial aqui embaixo, v ao quadrado menos 32x dx mais xv é a própria equação, só reescrevi na forma diferencial. Para aparecer, então, uma função m de x e v, porque agora o y, variável dependente, é v para nós agora, e aqui n de xv. As derivadas, cuidado, tá? O que era y antes, agora é v, tá? E então, v função de x, a nossa variável dependente, em função da variável independente. dm dv, tem que calcular isso aqui, derivada em relação a v, e aqui a derivada em relação a x. Tá aqui calculado, são diferentes, a equação não é exata, mas a diferença entre essas derivadas dividido pelo n dá uma função só de x, então existe fator integrante que é x. Multiplico toda essa equação por x, está aqui multiplicada já, e verifico que ela é exata. Sempre é bom verificar para ver se a gente não fez um erro de conta, né? Muito bem, e aí vou resolver a equação exata. U de xv igual a uma constante, tal que du dx tem que ser xv ao quadrado menos 32x, isso aqui que vem para cá, e du dv é x2 vezes v, certo? Isso aqui é isto, né? E esta aqui é a derivada parcial em relação a v, né? Muito bem. E agora aqui só uma questão de calcular, pode começar pela du dv, que só tem um termo, a outra tem dois, como vocês quiserem, pode começar por essa, vocês viram isso já na outra aula, na anterior. E então tá aqui, vai aparecer aqui a nossa função u de xv, tá aqui, igual a uma constante, e eu aí ainda coloquei v, explicitei o v, porque aqui é fácil de explicitar o v, em função do x. Muito bem, então tem 2c sobre x ao quadrado, mais 64x sobre 3, é a velocidade. E a condição inicial, que é v em 3 igual a 0, vai me permitir calcular essa constante c, tá? Você já sabe fazer isso. Então, onde tem x, coloca 3, onde tem v, coloca 0, e calculo o c. O c vai dar menos 288, de modo que agora substitui lá, e está aqui a nossa expressão para velocidade em função do x nesse problema. Aqui eu coloquei uma observação que, como eu tenho uma constante arbitrária c, eu podia ter feito 2c igual a k, tá? Então, podia ter colocado simplesmente k ali no lugar,
e teria calculado um K, que ia dar menos 576. No final, claro que ia levar na mesma solução do problema de valor inicial que está aqui. Fiz o gráfico aqui embaixo e aqui está o gráfico dessa curva, é assim, tá? Não, ela não tende a um valor limite, ela vai a infinito desse jeito aqui, tá? Bom, agora aqui pergunta no item B, qual é a velocidade com a qual que corresponde quando eu tiver x igual a 8p, só colocar o 8 igual aqui no x, e vou ter aqui, é a mesma coisa que perguntar aqui nesse gráfico, quando eu tenho x igual a 8, qual é o valor da velocidade? O eixo V é o eixo vertical aqui, né? E o eixo x é o eixo horizontal. Então, eu calculo e dá 12,7 pés por segundo, unidade de velocidade. Muito bem, então, foram esses exemplos do primeiro caso, do caso φ de x. Agora, vamos para o segundo caso, φ de y. Fator integrante, função só de y. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, o mesmo raciocínio. Vai lá na condição 2. Lembra a condição 2? Vamos lá. Aqui, sobe lá. Aqui. Vem para cá, e agora o que vai acontecer? Se φ for função só de y, o dφ dx vai ser zero, e essa derivada vai ser derivada ordinária. É isso que está escrito aqui embaixo. Voltando para lá. Segundo caso. Aqui, tá? Então, é isso que eu estou falando. Derivada em relação a y parcial fica derivada ordinária, e dφ dx, derivada parcial, em relação a x é zero. Então, ficou isso aqui, mesmo raciocínio de antes, isolo dφ dy e dá essa expressão, depois eu faço dφ sobre φ, dá essa função, e agora para ser coerente, para ser consistente, né, eu vou calcular a integral dos dois lados, mas para isso eu preciso que essa fração seja uma função só de y. Então, essa é uma condição que eu posso fazer de cara na equação diferencial e para saber se existe ou não esse φ de y. Veja que a existência do φ de y não tem nada a ver com a existência do φ de x, são independentes uma da outra. Eu posso ter uma equação que tenha os dois, que tenha φ de x e também tenha um φ de y, ou posso ter uma equação, claro, que não tenha nenhum, ou tenha um só. Tá? Então, são testes independentes. Aqui no numerador é parecido, né? Só é a ordem aqui, ou seja, é com sinal contrário ao outro, e só que aqui no outro era n, né? E agora é m, tá? Bom, muito bem. Então, chamo esse resultado aí dessa fração como um h de y, e aí c na integral de h de y vai dar o φ de y. Bem fácil, né? E bem parecido com o outro. Muito bem. Então, aqui tem um exemplo, uma equação diferencial que não é exata. A gente calcula as derivadas, está aqui, mostra que não é exata. Pega agora esse dn dx aqui vem aqui na frente e o dm vy vem aqui, tá? A outra era a ordem contrária, né? Ou seja, ia dar o resultado sinal contrário. E aqui embaixo agora é o m da integral, é o m que está aqui, esse que vem aqui para o denominador. Ah, antes era n, né? Muito bem. Calculo isso, dá menos 1 sobre y, então é de fato uma função só de y, muito bem, então posso ir adiante. E aí aqui está calculado o φ de y, que vai dar e na logaritmo de y na menos 1, ou seja, y na menos 1 é o fator integrante. Aqui, de novo, constante arbitrária eu faço igual a 1, e se tivesse uma constante somando eu faria igual a 0. Pegar o mais simples, né? A gente só quer achar um fator integrante, e não tem porquê colocar uma constante a mais, multiplicando não ia mudar nada com relação ao fato de serem iguais ou não, ou seja, com relação ao fato de ter uma equação nova que seja exata, né? Muito bem, então multiplica por isso na menos 1, tá aqui, e resolvo a equação. Essa equação nova que eu tenho é o exemplo 6 da aula de exatas, então vocês olhem lá, e tá aqui feita a solução geral dessa equação. Outro exemplo, mesma coisa, aqui o m é 1, tá? Então, se aqui é 1, a derivada disso em relação a y é 0. dn dx é 1 sobre y, a equação não é exata. E aí, calculo essa fração, dá uma função só de y, portanto, existe o fator integrante, que é a função só de y. Multiplico toda a equação pelo y, tá aqui. E acho a solução geral de uma equação agora que é exata. Então, está aqui feita nenhuma novidade, se vocês já sabem fazer sozinhos. O exemplo 7, estou deixando inteirinho para vocês fazerem. Está aqui a nossa primeira equação que não é exata. E peço para calcular a solução geral. Você tem que achar um fator integrante de função só de y e depois chegar nessa solução geral aqui. Terceiro caso. Agora eu vou olhar a função de x e y ao mesmo tempo. Bom, imagina, né? Tem
milhões de maneiras de envolver x e y ao mesmo tempo, né? Por exemplo, tá? Aqui um exemplo, estou pedindo para vocês verificarem que y vezes z na x é fator integrante dessa equação. Então, pega essa equação, multiplica por y vezes z na x, está aqui ela, e aplica o teste e vê que deu exato. Então, bom, então é um fator integrante. Mas, bom, como é que a gente vai olhar todos os fatores integrantes em função só de x e de y ao mesmo tempo? É impossível. Nós vamos nos restringir, né, a um tipo especial que é x na alfa vezes y na beta, um produto de essas duas potências. Ou seja, nós vamos calcular o alfa e o beta, quando existirem, né, claro, tal que esse produto seja fator integrante. Bom, aí não adianta ir lá na condição 2 de novo, lá em cima, né? Aqui tem que fazer o seguinte, vamos partir direto do que é um fator integrante. Ou seja, eu quero achar um x na alfa e y na beta, que multiplicado pela equação que eu tenho, que é essa aqui, que não é exata, eu quero que ela seja exata. Então, o que eu estou fazendo aqui? É que eu multipliquei toda essa equação por x na alfa e y na beta. Então, tá aqui, ó, 3x na alfa mais 1, y na beta. 6x na alfa, y na beta menos 1, né? Aqui também, x na alfa mais 2, o y vai ficar na beta menos 1. E o y aqui vai ficar y na beta mais 1, e o x vai ficar na alfa menos 1. Tá aqui. Então, essa aqui é a equação que eu tive multiplicando tudo por x na alfa e y na beta. E eu quero que ela seja exata. Então, eu quero que a derivada em relação a y, o teste é aquele, tá? A derivada em relação a y disso que tá aqui, é isso que eu ponho aqui, seja igual a derivada em relação a x disso que tá aqui, né? Do que multiplica de y. É aqui, tá? Imponho essa condição para ser exata. E aí, calculei as derivadas, tá? Deu essa expressão. Bom, eu coloquei com a mesma cor os que são com mesmas potências, tá? Ou seja, aqui do lado de cá tem x na alfa mais 1, y na beta mais, menos 1, que aqui também tem. Então, os coeficientes dos dois lados têm que ser iguais entre si. Então, saiu disso aqui que está cor-de-rosa, aqui essa bolinha cor-de-rosa, 3 beta igual a alfa mais 2. Primeira equação aqui. Depois, 6 que multiplica beta mais 1, menos 1, não tem do lado de cá outro com a mesma potência, então esse coeficiente tem que ser igual a 0. E também temos esse outro, x na alfa menos 2, y na beta mais 1, cujo coeficiente é 3, que multiplica alfa menos 1, né? Nosso laranja aqui, que também tem que ser igual a 0, porque não tem outro do outro lado da mesma potência. Bom, isso aqui é um sistema algébrico para alfa e beta. Veja que até aqui eu não cheguei em nenhuma condição na equação, né? Eu tenho que vir até o sistema algébrico. Se o sistema algébrico me tiver solução e me fornece o valor de alfa e beta que eu estou procurando. Se o sistema algébrico não tiver solução, não tem esse alfa e esse beta que eu estou procurando, não existe, tá? Simples assim. Então, achei alfa igual a 1, beta igual a 1, significa que x na 1, y na 1 é fator integrante dessa equação. Então, eu peguei agora a equação dada, multipliquei tudo por x na alfa, x na 1, né, que é x na alfa, y na 1, que é y na beta, tá aqui, multipliquei e ela tem que ter dado exata, se eu não fiz nenhum erro de conta. Sempre é bom dar uma verificada, que ela é exata, e depois resolver a equação exata que a gente obteve, e estou dando aqui a solução geral que vocês têm que chegar. Outro exemplo, mesma coisa, tá? Tá aqui a equação, multiplico toda ela por x na alfa e y na beta, calculo as derivadas que eu preciso que sejam iguais, e igualo entre si os coeficientes das mesmas potências de x e y. Aqui no caso, são todas diferentes, então cada um deles tem que ser igual a 0, e chego na conclusão que alfa igual a menos 1 e beta igual a menos 3. Então, o fator integrante desse tipo é x na menos 1 vezes y na menos 3. Multiplica tudo por essa equação. Vejam que aqui eu vou estar, na verdade, dividindo por isso ao cubo, né? Então, eu tenho que botar essa restrição, se y diferente de 0, né? E daí aqui eu tenho essa equação, pode verificar que ela é exata, está aqui, verifiquei aqui. E depois eu calculei a sua solução. Bom, a solução de uma equação exata, que você já sabe muito bem fazer, e ainda depois o y igual a 0, aquele que eu coloquei fora. Aqui fora, eu preciso verificar se ela é ou não solução da equação, vou lá na equação diferencial e vejo que satisfaz a equação diferencial. Então, e como ela não está aqui, ela nem pode, né? Aqui não tem como botar y igual a 0 dentro de um logaritmo, né? Então, ela é uma solução singular. Bom, e para terminar essa videoaula, tá? A gente vai fazer uma outra coisa aqui. A gente vai relacionar com equações lineares. Então, tem um título aqui, dentro dessa mesma aula, que tem a ver com fator integrante, que é o seguinte. Fator integrante de uma equação diferencial linear de primeira ordem, tá? Então, eu escrevi aqui o seguinte, que toda equação diferencial
linear de primeira ordem, essa, lembram das equações lineares? Estou dizendo que todas elas admitem fator integrante do tipo φ de x, ou seja, função apenas de x. Como é que eu mostro isso? Bom, preciso escrever na forma diferencial, tá aqui. E preciso calcular essa fração que tem que dar uma função de x. Que lá eu chamei genericamente antes, né, de r de x. Aqui no caso eu calculo essas derivadas, a diferença no numerador, dividido pelo n, calculo essa fração e vejo que dá o p de x. Esse p de x é o p de x daqui da equação, tá? Então, dá uma função só de x, que é o próprio p. Portanto, ela tem um fator integrante, que é a função só de x, que vai ser e na integral de p de x dx, né? Em vez de aquele r, esse r é p nesse caso, né? Então, esse é o fator integrante dessa equação diferencial. Podemos verificar que ela se tornou um fator integrante. Olha só como é que a gente faz. Aqui era a equação que eu tinha, que estava em verde, é a que eu tinha antes. E aqui está nosso fator integrante multiplicando, tá? Fica assim, com a integral ali, né? Indicada, integral de p de x dx. E aí, como é que eu faço para calcular? Eu preciso mostrar, aplicando o teste, que a derivada em relação a y deste produto, que eu copiei aqui embaixo, tem que ser igual a derivada em relação a x dessa e na integral. Tá aqui, tá? Aí vamos ver como é que se calcula essa integral. Derivada parcial em relação a y vai dar p de x vezes essa exponencial, e só, porque isso aqui, o outro é uma função só de x, né? Dá zero, tá? E aqui a derivada em relação a x, como é que se faz isso aqui? É como uma exponencial, né? É a própria exponencial, e depois a derivada do que está aqui, né? Do argumento da função exponencial que está aqui. E essa derivada em relação a x da integral, em relação a x também, é simplesmente a operação inversa, né? Então, fica o p de x, isso aqui é p de x. Então, p de x vezes e na exponencial, e deu igual. Então, eu mostrei que realmente é exata essa nova equação diferencial. Então, vamos resolver essa equação que se tornou exata. Tá aqui o du dy tem que ser isso aqui, né? A nova aqui. Isso aqui vai ser a derivada de u em relação a y. E isso aqui vai ser a derivada de u em relação a x. É isso que está escrito aqui. Coloquei o y primeiro, porque como sendo menor, eu vou começar por essa integral. E a integral em relação a y, né? Então vai ficar isso aqui é na integral de p de x vezes o y. E mais uma função só de x, deriva. Tem que dar igual a essa outra expressão aqui. E aí eu concluo que meu g de x é esta função de x aqui, tá? Então, não tem nada de especial, só tem que tomar cuidado, né? Porque é tudo genérico, então ficam integrais indicadas aqui, né? Então, a u de xy vem a ser isso aqui, y vezes e na integral, menos a integral de q de x vezes e na integral de p de x dx. E a solução geral é u igual a c, então tá aqui, u igual a c. Eu posso explicitar o y, então, pego esse e na integral, vai passar para lá de cá, vai ficar e na menos integral. E tem isso aqui. Agora eu estou sugerindo que vocês voltem lá, porque vocês têm da nossa videoaula número 6, das equações lineares, e vejam a expressão que eu escrevi lá. Lá eu ainda comentei. Quando nós chegarmos nas equações exatas, eu vou voltar a falar nessa expressão. É a mesma que está lá. Então, vocês olhem lá depois, tá? Bom, então agora eu vou fazer uns exemplos. O exemplo 10 vai ser resolver uma equação diferencial linear usando o fator integrante. Em vez de usar aquele método que nós vimos antes, né, que era a variação do parâmetro, a gente já resolveu essa equação, a mesma equação, foi resolvida na videoaula número 6, era o exemplo 1, tá? Nós chegamos nessa solução geral. Quero obter resolver a mesma equação, fazendo uso agora do fator integrante. O que a gente faz? Escreve a equação na forma diferencial, calcula o fator integrante, tá? Fazer a fração, tudo de novo, nada de decorar essa dedução toda aqui não é para decorar nada, eu apenas mostrei de uma maneira formal, vocês têm que entender, mas não nada decorado aqui, tá? Faz o procedimento aqui para ver se eu tenho mesmo uma função só de x, constante encaixa nas funções só de x. Então, calculo o fator integrante, multiplico toda a equação pelo fator integrante, resolvo a equação como uma equação exata, chego aqui nessa solução geral, aqui. Então, que é a mesma solução que eu tinha obtido antes, está aqui em cima, né? Pelo método de variação do parâmetro. Muito bem, deixo aqui 3 equações lineares, as 3 são lineares, para resolver pelos 2 métodos, pelo método fator integrante e também pelo método de variação do parâmetro. Muito bem, estamos quase terminando o que é o estudo das equações
de ordinárias de primeira ordem. Nós temos ainda mais uma videoaula sobre equações ordinárias de primeira ordem, que vai ser, o nome vai ser mudança de variável. Algumas equações diferenciais a gente consegue fazer umas mudanças de variável que a equação não é de um tipo dos que a gente já estudou, mas existe, a gente consegue descobrir uma mudança de variável que leva para um tipo que nós estudamos, tá? Então, isso vai ser a última videoaula sobre equações ordinárias de primeira ordem. Então, por hoje é isso. Espero que vocês estejam entendendo tudo e gostando, né? Então, até o próximo vídeo.